tema que requer muita reflexão de todos nós. Quando nós assistimos pela mídia, né, pela televisão, quando aconteceu essa tragédia, nós inclusive estávamos voltando de uma viagem a Dourados, e quando chegamos em Campo Grande à noite, soubemos da notícia. Então, é uma notícia que, a princípio, nos causa assim, muitas apreensões, e nós ficamos assim a perguntar por que, né, que acontece tragédias dessa natureza no local onde estavam ali tantos jovens festejando, jovens, a maioria deles universitários, que vinham de outras cidades para estudar ali em Santa Maria, e perdem as suas vidas dessa forma. Mas é interessante que a gente precisa ter esse olhar da justiça divina, porque a princípio, o que nós vemos? Somente a tragédia, a tristeza, a morte, o desespero dessas famílias, mas nós temos que ter um outro olhar para nós percebermos que existe um propósito divino, mesmo nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento, como essa tragédia. E ao longo da história, nós tivemos várias dessas tragédias. Quando nós falamos no naufrágio do navio, o que nós lembramos? Batomuxo ou Titanic, né? 1912, 1.523 mortes de 2.240 pessoas que estavam ali presentes. É interessante que morreram aqui 2/3 das pessoas, e 1/3 aqui foi preservado, apesar do sofrimento, do desespero. É claro que mesmo nessas situações Deus tira proveito para o nosso crescimento. Essas pessoas de alguma forma aprenderam também algumas lições. E nós falamos em incêndios, o que nós lembramos? Edifício Joelma, 1974, 187 mortes. Um incêndio de grandes proporções e que teve aí assim uma repercussão muito grande, e a partir desse incêndio também muitas normas de segurança foram criadas para que outras tragédias não acontecessem. Acidentes aéreos, que nós lembramos? Esse último que caiu, aquele da São Paulo, né, da TAM, 2007, 187 pessoas. Vocês viram a coincidência aqui? 187, edifício de Joelma também, 187 pessoas. Além desse da TAM, o avião da Air France, em 2009, 228 pessoas perderam ali as suas vidas. Não houve sobreviventes nas duas catástrofes. A tragédia de Santa Maria, agora em 2013, 241 mortes. E ainda tem alguns que estão nos hospitais. O que nos vem à mente quando a gente ligou a televisão, quando a gente viu o noticiário em jornais, revistas? O que nos vem à mente? A irresponsabilidade dos causadores do incêndio. É o primeiro assim que nos vem à mente. Soltar aqueles fogos de artifício ali dentro do ambiente, como esse forro aqui. É inflamável. Se nós colocamos um fogo de artifício. Esse não é inflamável. Lá é inflamável. Esse não é. Garantido, Marcos. Não, esse não é. Garantido. Então tá bom. PVC não é. Não ficamos preocupados. Agora, vejam, além daquele fogo, tinha por trás, do lado de dentro, uma espuma inflamável e tóxica. Tanto é que o gás que foi liberado foi da queima da espuma. Por que colocaram essa espuma? Para preencher essa função. Para que o som não se expandisse e os vizinhos não reclamassem. É da acústica, então. Acústico. Cuidado. Veja, talvez quando foi construído não existia essa espuma. Foi colocada depois
justamente para que, às vezes, os vizinhos reclamam, e reclamam com razão e barulho. Então, aquelas espumas visavam evitar a expansão do som. Bom, tantos jovens perderam as suas vidas. Grifamos ali a palavra prematuramente. Jovens que tinham todo um futuro pela frente, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra muito o caso das desencarnações de jovens, né, em fase ainda, que poderiam ter tantos sonhos pela frente para realizar. Eu acho que a maneira mais fácil de nós percebermos a dor dessas famílias é nós imaginarmos que ali poderiam estar nossos filhos. Aí parece que a dor é maior, não é verdade? Outra, a comoção social que causa uma tragédia dessas proporções. Quer dizer, isso teve uma repercussão no Brasil e no mundo. Mas o que deveríamos pensar em situações assim? Esse outro lado desse enfoque, essa questão da irresponsabilidade, toda essa questão, não nos interessa na abordagem de hoje. Porque o que nos interessa é saber o que está por trás de tudo isso. Por que essas tragédias acontecem? Por que Deus, na sua infinita bondade, permite que essas tragédias aconteçam? Então, vamos ver por esse lado. Em primeiro lugar, será que passou pela nossa cabeça, quando nós vimos aquelas imagens, será que passou essa percepção? Não podemos esquecer de Deus. Apesar de tudo, Deus está presente em tudo, mesmo nos momentos mais difíceis. Não podemos esquecer que Ele é amor, que Ele é justiça, bondade e misericórdia. São alguns dos atributos da divindade. Kardec nos coloca de uma forma muito sábia no Livro dos Espíritos. Nós não podemos imaginar Deus sem uma desses atributos. Não podemos imaginar um Deus que não seja amor, justiça, bondade e misericórdia. Então, se Ele é amor, mesmo nessa dor tremenda desses jovens e dessas famílias, o amor estava ali presente. A justiça também estava presente. Então, existe um porquê, uma causa. E aí que vem o segundo momento. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Olha, Kardec foi assim muito feliz nessa pergunta. Deus fere a humanidade através desses flagelos destruidores. Olha a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Então tem uma finalidade. E quando a gente pensa nisso aqui, às vezes no primeiro momento a gente não entende bem. Fazer a humanidade progredir através desses sofrimentos coletivos. Veja, a partir daí, a partir do incêndio como esse, várias medidas de precaução, fruto da inteligência do homem, foram criadas. E mencionamos agora há pouco o edifício Joel. A partir daquele incêndio, esses hidrantes que hoje nós temos em prédios, aquele sistema de detecção de fumaças, foi tudo criado a partir de tragédias. Então, a inteligência do homem também foi dada para essa finalidade, para que ele avance e não permita que outros casos aconteçam dessa forma. É interessante a gente perceber, né? Veja, no caso do navio Titanic, várias medidas de segurança, vários sonares foram desenvolvidos para que eles não possam, um navio como aquele, que dizia que não afundaria nunca, não possa chocar-se com um bloco de gelo, né, com um iceberg, e assim em diante. No caso quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 728, nós vemos lá que a espiritualidade fala de várias calamidades, entre essas calamidades as guerras. Veja, quando acontecem guerras, como as duas grandes guerras,
e foram catástrofes terríveis para a humanidade, mas veja, a partir de cidades que eram de ruas estreitas, que mal passavam carroças, essas cidades destruídas fizeram-se ruas largas, de 100, 150, 200 metros de largura. Então veja, progrediu a humanidade de alguma forma. E não esqueçamos que a destruição é uma lei da natureza. É uma lei natural, criada por Deus. Tanto é que também um dia nós entregaremos o veículo da nossa locomoção, o nosso corpo, também à destruição. Entregaremos ele à mãe terra, restituímos ele à mãe natureza. Não é verdade? Então a gente precisa pensar de uma forma diferente para a gente entender tudo isso. Em segundo lugar, a lei de ação e reação. Então Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia e é justiça. Essa lei, tudo aquilo que nós fazemos acaba voltando para nós, seja de bom ou ruim. Peguemos uma bolinha de borracha e jogamos ela na parede. O que acontece? Ela volta para nós. A lei de ação e reação é a mesma lei da física. A toda ação corresponde uma reação na mesma intensidade em sentido contrário. Então a espiritualidade superior explica que essa lei da física também aplica a nós, ao campo moral das nossas vidas, das nossas vivências. Então essa lei é uma lei divina. E ela é uma lei tão maravilhosa que se nós fazemos o bem, nós colhemos o bem. Agora se fizermos o mal, vamos colher o mal. Seja nessa vida ou em outras vidas. E ela é temperada também por esse amor, essa justiça, essa bondade e essa misericórdia. Não quando a gente vê aqueles momentos lá de tanta dor, mesmo daqueles escombros, Deus retira o bem, como vamos ver mais à frente. Em terceiro lugar, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Isso é um ensinamento tão sábio. Às vezes a gente fala assim, alguma coisa que acontece na nossa vida, e fala assim, mas será que Deus não está vendo? Né? Claro que Ele está vendo. É claro que Ele está dizendo, ó meu filho, aguenta firme aí, que isso aí é para o seu bem. Para você aprender, para você crescer, para você melhorar. E a gente fala, poxa, mas essa doença que está aqui me deixa na cama por tanto tempo. Certa vez, o Divaldo estava assistindo a uma pessoa lá em Salvador. Essa pessoa estava acamada, um pai de família, e estava lá ele na cama e a mulher e as crianças lá passando necessidade. Aí o Divaldo olhou para aquele homem e falou assim, mas Deus, às vezes Deus faz a coisa muito certa, né? Olha só, essa família aí passando necessidade e o provedor da casa, o pai de família, está ali na cama sem poder trabalhar. E aquilo foi passando 10 dias, 15 dias, um mês, 2 meses. E de volta falou assim, mas tem alguma coisa errada? E ele ia lá, orava com muita fé, levava ajuda material. Aí um dia que ele estava assim, ai meu Deus, né? Permita que ele levante dessa cama. Aí o Dr. Bezerra apareceu para ele e falou assim, melhor que ele tem que ir. E eu não entendi, né? Poxa, né? Agora ele deve estar enganado, né? Porque será que ele não está vendo a necessidade da família? Né? Mas ele disse que era melhor que ele ficasse ali. O Divaldo falou assim, não, eu vou continuar orando, por via das dúvidas, né? Vai que eu não estou vendo o Dr. Bezerra mesmo, vai que seja o outro espírito passando por ele. Gostou, né? Passava um tempo, o homem levantou. E aí ele falou, poxa, né? Que bom, né? Então o Dr. Bezerra estava enganado. E continuou a vida dele. Passava um tempo, ele abriu um jornal. E lá estava a fotografia daquele homem. Foi parar nas páginas policiais, havia assassinado ele. Então, era melhor que ele continuasse lá, talvez por mais algum tempo. O Divaldo falou assim, que ficou até com dor no coração, né? Podia ter orado menos para ele não levantar, né? Mas é claro que aí a pessoa exerceu o livre-arbítrio e vai responder por isso.
Olha, nessas catástrofes, esse caso aqui que o Humberto de Campos nos conta, no livro Cartas e Crônicas, a tragédia do circo, esse caso é muito assim, emblemático para a gente perceber como funciona essa justiça. Humberto de Campos nos diz assim que no ano de 177, portanto no século II, na cidade de Lyon, na França, tinha sido ali construído um grande circo, porque na época era domínio do Império Romano. E a matança dos cristãos prosseguia. E uma das diversões das pessoas era justamente jogar cristãos às feras. Então trazia-se grande quantidade de leões, colocava nesse circo, soltava as pessoas ali, e a diversão era ver essas pessoas morrerem dessa forma tão trágica. Mas ele ia passar por ali um grande cabo de guerra do imperador Marco Aurélio, chamado Lúcio Galo. E esse Lúcio Galo era uma pessoa que todos assim reverenciavam, porque ele tinha um prestígio muito grande como imperador. Então, por onde ele passava, as pessoas gostavam de fazer festividades. E aí reuniu ali um conselho, para saber o que iriam fazer para ele. Uma grande apresentação. Lembraram ali de ginastas, de gladiadores, de dançarinos. Não, tudo isso está muito bom. Mas nós precisamos de alguma coisa mais grandiosa. Aí alguém gritou lá, cristãos às feras. Ele falou, não, isso aí já não chama muito mais a atenção. As pessoas já, é um espetáculo que já está meio ultrapassado. Além disso, os leões já estão saciados, já demoraram tantas pessoas esses dias. Nós precisamos de alguma coisa que traga mais impacto. Aí veio a ideia. O líder daquela reunião disse assim, bom, e se nós fizermos o seguinte, a gente reúne ali naquela arena uma grande quantidade de mulheres e crianças, e aí a gente coloca resinas inflamáveis no corpo dessas pessoas, e espalha pelo chão, e joga também óleo embevecido em algumas farpas, e depois nós pegamos e colocamos alguns cavalos velhos ali no meio, aqueles cavalos que já não sirvam mais para a lida, e depois, quando a autoridade chegar, nós ateamos fogo. Vai ser um espetáculo maravilhoso e todo mundo aplaudiu. A ideia foi aceita e falou, mas tem um detalhe, cada um de vocês estava ali reunido naquele local cerca de 1000 pessoas. Cada um de vocês vai trazer uma criança ou uma mulher. No dia seguinte, estavam reunidas naquela arena mais de 1000 crianças e mulheres. No meio dessas resinas inflamáveis, com farpas embevecidas em óleo, e no momento culminante, eles atearam. E foi um espetáculo deprimente, porque foi um horror, um desespero, uma gritaria, e aqueles cavalos correndo de forma descontrolada. Essas mais de 1000 pessoas foram mortas, queimadas ou pisoteadas pelos animais. Passados quase 18 séculos, no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, estava armado ali um grande circo americano. Esse circo chegava com uma propaganda muito grande, e eles tinham trazido uma lona de nylon muito pesada. Foram necessários vários homens para a sala, e quando o espetáculo estava quase acabando, estavam ali reunidas dentro desse circo aproximadamente 3.000 pessoas. E houve um incêndio e o fogo se propagou rapidamente por essa lona e ela veio abaixo. De imediato morreram 382 pessoas. E depois os feridos, levados para os hospitais, morreram ao total mais de 500 pessoas. Humberto de Campos diz assim: a justiça da lei reuniu através da reencarnação
cerca de 1800 anos depois, aqueles antigos irmãos nossos lá no Circo de Leão, que levou aquelas mulheres e crianças à morte, foram trazidas e reunidas 18 séculos depois ali no Circo de Niterói, para experimentar o mesmo gênero de morte. E 70% dessas pessoas que morreram eram crianças. Mas tinha pessoas dentre as vítimas de todas as idades. Então, tudo aquilo que nós fazemos de mal, de ruim, acaba um dia voltando para nós. Desencarnados mais de 500 pessoas. Veja, o que a gente pode imaginar nesses 18 séculos? Essas pessoas que tiveram que passar pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, possivelmente tiveram ausência de arrependimento. É interessante, né? Quando a gente se arrepende, a gente se propõe a mudar. Quando a gente não se arrepende, a gente acha que fez o certo, apesar de ser uma coisa terrível, como vimos. Victor Hugo nos fala de situações em que nós ferimos o nosso próximo e olhamos para ele como se não tivesse feito nada. Por exemplo, pegamos uma arma de fogo, atiramos em alguém, nós não imaginamos, diz Victor Hugo, o que é sair do corpo antes da hora. Nós levarmos aquele projétil da arma de fogo e sermos arrancados prematuramente do nosso corpo físico. Quando as forças, quando as energias vitais ainda estão muito fortes. Então é extremamente doloroso para o espírito sair do corpo numa situação assim de assassinato. Mas quando nós atiramos em alguém e não sentimos nada, é como se estivéssemos pisando em uma barata. Aí, diz Victor Hugo, quando não há o arrependimento, é necessário que nós passemos pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Se nós traímos o nosso companheiro, a nossa companheira, e não imaginamos a dor, o sofrimento que ele passa por essa traição, nós, nesta vida ou numa próxima, nós temos a necessidade de passar por uma prova semelhante, para avaliarmos na nossa própria carne a dor que o outro sofre. Então, nesses desastres coletivos também é dessa forma, e esse caso no Circo de Lyon, no Circo de Niterói, explica muito bem. Herodes, na época de Jesus, o rei Herodes mandou matar aquelas crianças, como é no relato bíblico. Então, aquelas crianças que ele queria ali, com esse ato, exterminar o próprio Jesus. Não conseguiu. E essas crianças mortas por ordem dele, também nos fala Victor Hugo. Herodes levou mais de 1000 anos para ressarcir esses crimes. Imaginemos que tipo de sofrimento, que tipo de morte, quantas vezes ele morreu, quantas vezes ele passou pelo fio de uma espada, quantas vezes ele viu brotar o sangue do seu corpo. Então, pela lei de ação e reação, é assim que nós aprendemos a respeitar a vida do nosso semelhante, do nosso próximo. As cruzadas, aquelas perseguições dos cristãos, aí virou a história, né? Os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores. Os cristãos, quem é que eles perseguiam? Os chamados hereges, os infiéis, aqueles que não acreditavam como eles. E nessas cruzadas, que aconteceram do século XI ao século XIII, mais precisamente do ano de 1095 a 1270, essas pessoas que mataram tantas e tantas pessoas em nome do Cristo, nos diz Chico Xavier, no livro, vamos ver aqui, só um pouquinho, vamos ver, Diálogos Vivos. Quando
Quando aconteceu o incêndio do edifício Joelma, o Chico Xavier se reuniu com algumas pessoas e está passando já pela televisão, pelo rádio, noticiando. Ele reuniu algumas pessoas e disse assim para elas: vamos orar por essas pessoas. E veja, naquele momento ali, apareceram alguns espíritos amigos, disseram para o Chico: vamos escrever um livro. E olha só o relato de um desses espíritos: povo, amplia-se a voz no assombro em que se espalha. Gritos, alterações, o tumulto domina. Tanto fogo a luzir em mística fornalha, e a presença da dor reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina, o passado remoto em longínqua batalha. Varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras. Olha, combatentes da cruz, se referindo aos cruzados, em provações austeras, porquanto heróis do mundo honrando os tempos idos. Na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória, mas ouvem-se no além os hinos de vitória, das milícias do céu saudando os redimidos. O que a gente conclui disso aqui? Naquele momento que essas pessoas, passados lá do século XI ao século XIII até o século XX, passaram-se aproximadamente 700 a 900 anos. Então eles já, possivelmente, o que é mais certo, com certeza, melhor dizendo, eles já tinham passado por outros sofrimentos, outras dores, outras reencarnações dolorosas. Aqui era o coroamento daquelas vidas de sofrimento, porque ele disse aqui, eles chegaram lá no plano espiritual na condição de redimidos, já estavam quites com a lei. Que maravilha, né? Então gastaram de 700 a 900 anos, mas estavam aqui passando por um sofrimento tão grande, mas chegaram lá redimidos. A lei de Deus, como dissemos, ela era também de misericórdia. Ela nos dá as oportunidades para nós nos corrigirmos. Olha, o que diz lá o livro Céu e Inferno? O Espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Vai depender de nós. Nós exercemos o livre-arbítrio, fazemos aquilo que nós achamos que é melhor. Só que vamos ter as consequências. Ok? Nós podemos permanecer no mal, os sofrimentos vão ser maiores. A gente pode suavizar esse sofrimento fazendo bem, ou até anular o mal pelo bem. Podemos fazer isso? E às vezes fazemos? A gente faz alguma coisa errada, fica com dor de consciência, e a gente vai fazer o bem para alguém para aplacar aquela dor. Não é assim que a gente faz? Né? Isso nas pequenas como nas grandes coisas. Veja, basta a gente arrepender? Ele fala assim: poxa, eu fiz aquilo, mas eu estou muito arrependido. Basta? Não basta. Tem lá o livro Céu e Inferno, ele nos fala de 3 etapas. O arrependimento é o primeiro. Difícil, ou de mulher difícil, né? Geralmente é só o marido que é difícil, né? Geralmente mulher não é difícil, né? Então veja, essas situações é aquilo que nós fizemos no passado. Aí nós recebemos para o nosso próprio crescimento. Olha, o que a Sueli diz? A culpa esculpida na consciência promove a necessidade de reparação. A culpa esculpida na consciência promove a necessidade da reparação. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade superior: onde é que está escrita a lei divina? E a resposta curtinha: na consciência. Então dia vem,
que a nossa consciência vai cobrar aquilo que nós fizemos. E aí nós vamos ter a necessidade de reparar. Mas o amor cobre a multidão dos pecados. Disse-nos o apóstolo Pedro. E é verdade. Nós vimos lá atrás que quando nós podemos minimizar o mal que nós fizemos através do bem, é justamente aí. Então, se nós fizemos muito mal, nós podemos, através do bem, do amor, nós corrigirmos o nosso passado. Veja alguns exemplos. Hilário Silva, no livro Almas em Desfile, ele fala de uma pessoa que estava numa grande confeitaria de São Paulo, às 6 horas da tarde, naquele momento de muito movimento, naquele momento ali que as pessoas se aglomeravam para comprar os seus pães, leite para ir para casa, quando alguém começou a gritar: pega ladrão, pega ladrão! E de repente um guarda fortão e um outro rapaz que trabalhava no caixa pegaram um homem pobremente vestido, numa situação de miséria, com um pacote na mão. E disseram: ele foi pego roubando esse pacote de um freguês. Estava ali uma pessoa espírita, chamada Olavo, e ele se adiantou e disse assim: não, esse homem está comigo, ele é meu empregado. Ele deve ter se confundido e pegou esse pacote pensando que se tratava das minhas compras. Então, ninguém vai pôr a mão nele. Pegou o pacote, devolveu ao caixa, pegou ele pelo braço, saiu com ele. Na esquina seguinte, ele disse: meu amigo, como é que você me faz passar uma mentira? Eu sou espírita, não gosto de mentir, e você estava furtando aqueles pães. E o homem começou a chorar e disse para ele: eu, na verdade, estou doente, eu sofro do coração, eu tenho em casa mulher e 6 filhos, e estão passando fome, e eu não consigo trabalho, então eu estava pegando aqueles pães para matar a fome da minha família. E aí o Olavo, ele já começou a chorar. O Olavo disse para ele: não chore, tirou a carteira, lhe deu algum dinheiro. Qual o seu nome? Ele: me chamo Noel. Eu confundo Joel com Noel. Eu me chamo Noel. E ele disse: onde você mora, Noel? Eu moro na Vila Maria, numa casinha muito pobre. Se o senhor quiser, o senhor pode ir lá para ver. Está aqui, o senhor pode anotar aí o nome da minha mulher, dos meus filhos. Eu quero que o senhor vá lá ver. E aí ele se despediu. Na semana seguinte, o Olavo foi lá na casa do Noel. Chegou lá, não encontrou ele. Estava a esposa, as 6 crianças pequenas, esquálidas, ali numa condição de pobreza extrema. E aí disse: o Noel foi ao médico, ele está muito doente. E aí o Olavo tinha levado ainda alguns mantimentos, conversou com ela agradeceu muito. E ele disse: eu voltarei. E outras vezes ele foi voltando, foi assistindo aquela família, mas aí o Olavo teve que viajar. E ele passou 6 meses fora. Mas ele deixou alguém lá da casa espírita que ele frequentava, alguém responsável por ir lá e cuidar daquela família. Veja que quando alguém está realmente disposto a fazer o bem, ele não faz só por si, ele não tendo condições, ele pede que alguém vá lá para ajudar. E aí, um dia, o Olavo estava voltando para casa, ele estava no aeroporto, ele chegou no aeroporto, na verdade, correndo, estava sem passagem, uma viagem de última hora, e quando ele foi entrando no aeroporto, atravessou uma pessoa na frente dele. Era o Joel. Estava o Noel. Estava vestido de uma maneira simples, mas estava limpinho, e ele o abraçou, né? Ele disse: que bom encontrar o senhor aqui, senhor Olavo. Ele: depois a gente conversa, Noel, que eu estou muito apressado, eu tenho que pegar o avião. Não, mas espera, eu tenho que falar com o senhor, é muito importante. Mas Noel, eu estou atrás. Não, vem cá. E pegou ele pelo braço, puxou ele lá para fora.
e ele desesperado, mal ouvia o que ele dizia, mas ele estava agradecendo por ele, pela família dele. O Senhor prestou um grande bem à minha família, e o Olavo ali impaciente para sair, para pegar o avião. De repente eu consegui escapulir, e depois eu falo com vocês, e saiu correndo. Quando ele chegou lá, o avião tinha acabado de sair. 4 horas depois veio a notícia: o avião caiu e não sobreviveu uma pessoa sequer. Aí o Olavo falou assim: poxa, tem que ir lá agradecer o Noel, ele salvou a minha vida. Aí eu chegando a São Paulo, foi lá na casa do Noel. Chegando lá estava a esposa dele. Ele: eu vim aqui agradecer o Noel, ele salvou a minha vida. O senhor não soube? Tem 2 meses que ele faleceu. Veja a misericórdia divina que possibilitou a ele, o Noel, lá do plano espiritual, sabendo que o seu Salvador, que o Salvador da sua família, iria desencarnar de uma forma tão trágica, uma forma tão horrível que deve ser uma queda, um incêndio de um avião. Ele pediu permissão à misericórdia divina para se fazer presente, materializar na frente do amigo e impedir que ele entrasse naquele avião. Realmente o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Mas o Hilário Silva também nos fala no livro A Vida Escreve que tinha uma pessoa chamada Saturnino. Esse Saturnino era uma daquelas pessoas que faz o bem a todo mundo. É uma daquelas pessoas que vive para a caridade, vive para auxiliar o seu próximo. Uma pessoa boníssima, excelente trabalhador, sempre pontual, sempre correto, sempre digno em tudo aquilo que ele faz. E um dia, na tecelagem que ele trabalhava, a máquina lhe decepou o polegar. E todo mundo ficou desesperado, veio correndo, enrolou a mão, levou ele para o hospital. E o médico, depois do atendimento, disse: ainda bem que você perdeu só o dedo, porque o seu braço, embora lesionado, não tem maiores consequências. Mas o dedo não tem jeito, foi decepado. E aí os colegas da fábrica começaram: puxa, né? Como é que o Saturnino vai perder o dedo? Uma pessoa tão boa, como é que Deus permitiu? Como é que pode acontecer isso com ele? Tem tantas pessoas aí cometendo atos ruins, negativos, não acontece nada com elas. E com ele, uma pessoa tão boa. E Saturnino foi ficando assim um pouco triste com aquilo. Aí quando foi à noite, ele foi na casa espírita, ele era espírita. Aí depois era um grupo fechado, aproximadamente 10 pessoas, e depois das comunicações veio o mentor espiritual, o Macário, e disse assim para ele: eu tenho algo a lhe falar, não quero que você fique triste, porque sabe o que aconteceu? Isso aí foi você mesmo que pediu quando você estava no plano espiritual, porque numa vida passada sua, cerca de 80 anos atrás, você era um grande fazendeiro, e um dia você mandou que moesse o braço de um dos seus escravos no engenho. E você, por muitos anos, no mundo espiritual, você via aquela cena que não se apagava da sua mente, aquele sangue que descia junto com a garapa. E aí você pediu a misericórdia divina que lhe fosse proporcionado um acidente de tais magnitudes para que você pudesse aplacar a dor da sua consciência. Mas como você só fez o bem, como você escolheu um outro caminho, que não foi o caminho da raiva, do ódio, da perseguição, mas o caminho de ajudar os seus semelhantes, você perdeu apenas o dedo. O seu braço está preservado. Então, o amor realmente cobre a multidão dos pecados. Quando foi no dia seguinte,
Saturnino estava pontualmente lá na fábrica para trabalhar. Alegre, com um grande sorriso no rosto. É assim que nós devemos também diante das tragédias que acontecem conosco. Então, fazer o bem nos faz bem. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então é a terceira etapa, nós temos que ir lá e consertar o mal que nós fizemos. Nesse incêndio do edifício Joel, alguém aqui assistiu o filme? Alguém assistiu? Esse filme foi baseado no livro de Chico Xavier, que esses relatos daquelas pessoas que no momento do desencarne ali, de grande sofrimento, tinham mensageiros que vinham do alto, retirando aquelas pessoas, socorrendo-as, separando-as do corpo ali, todo queimado, não possibilitando que essas pessoas sentissem tanta dor e levando-as para os hospitais no plano espiritual. Então, veja só, diz também o Cornélio Pires: mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz do céu aberto. Veja, como se um caminho de luz descesse do céu para amparar, para socorrer aquelas pessoas que partiam em condições tão trágicas. É por isso que dissemos que mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nas grandes tragédias, o amor divino, a misericórdia, a bondade de Deus está presente. Nessa tragédia de Santa Maria, nos chamou muita atenção a narrativa de um médico que esteve lá. Ele saiu lá do Paraná, ele é médico do SAMU, em Curitiba. Ele saiu de Curitiba e foi lá para prestar ajuda às vítimas. E ele fez um relato que vale a pena a gente ler. Ele disse assim: Santa Maria, missão cumprida, fomos dar uma ajuda profissional, voltamos com o coração repleto de gente. Fomos para tentar minimizar a dor. Vocês nos maximizaram humanos, nos tornaram mais humanos pelo exemplo que deram. O motorista de táxi de Porto Alegre, ele foi de Porto Alegre, depois de carro para Santa Maria, se recusou a receber o preço da corrida só porque soube que estávamos indo para a sua cidade e disse que se ofenderia se insistíssemos em pagar a corrida. Sentei em uma escada para tomar fôlego e a voluntária veio perguntar se precisava de ajuda. Ela tinha uns 16 anos de idade. A força da solidariedade nessas horas. A moça da limpeza achou uma medalha de algum santo, uma joia de 18 quilates. Passou mais de hora perguntando um a um se não lhes pertencia. Depois deixou o ramal do chefe onde a medalha estaria guardada. Mas não foram essas as atitudes que mais me surpreenderam. O que mais me tocou é que vocês de Santa Maria transformaram o substantivo em verbo. E eu e meus amigos do Paraná vimos milhares de placas, adesivos, lacres de porta e fitas negras com a palavra luto. Por vários dias eu achei que vocês estavam se referindo ao substantivo, conjunto de reações a uma pergunta, a uma perda, melhor dizendo, geralmente pela morte de alguém. Hoje entendi. No meio de tanta dor e diante da necessidade de não parar, luto em Santa Maria não é substantivo, é verbo. Eu luto contra a dor para não parar, luto contra o injusto para não repetir, luto pelo menor para ninguém perder, luto contra a morte para o meu irmão viver. E é por isso tudo que eu quero que saibam. Quando precisarem de gente para conjugar verbos, aí na sua terra, podem nos chamar.
Vocês já têm o meu número, Márcio Luiz Nogaroli, médico do SAMU em Curitiba, Paraná. Nesses momentos, né, em algumas casas espíritas, nós vimos algumas pessoas fazendo questionamentos. Será por que esses jovens morreram? O que eles fizeram de tão grave no passado para receberem uma morte assim, dessa forma? Eu ouvi várias colocações, mas, na minha opinião, este não é o momento de nós fazermos qualquer julgamento dessa natureza. Embora nós saibamos da justiça divina, nós saibamos da lei de ação e reação, nessa hora é a hora de nós termos respeito, nós termos emissões amorosas em benefício dessas pessoas, desses pais, dessas mães. Inclusive, quando fizemos essa palestra em São Gabriel do Oeste, estava lá uma moradora de Santa Maria, vizinha da Boate Kiss. E ela nos disse: gente, nós agradecemos as preces de todos vocês, porque nós continuamos a precisar das preces de vocês, porque muitos pais e mães entregues ao desespero estão alguns buscando o caminho falso do suicídio. Tamanha é a dor, tamanho é o sofrimento. Então, neste momento que nós aqui estamos reunidos, a família espírita, a família cristã, que as nossas vibrações nesse momento sejam endereçadas a todas essas famílias. Então, em respeito a elas que ainda estão de luto, que nós possamos endereçar as nossas melhores vibrações de paz, de amor, de compreensão, para que eles encontrem forças para continuar a viver. Nada fica encoberto aos olhos da justiça divina. E o amanhã sempre determina nosso reencontro com os nossos filhos. Quando nós falamos em desastres coletivos, quando nós falamos em dores coletivas, nós também podemos imaginar as nossas dores individuais, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos desencantos, também são fruto da misericórdia divina, em atenção a essa lei, a essa justiça divina, que a ela nada escapa. Também os nossos sofrimentos estão vinculados a esse passado de equívocos que porventura tenhamos cometido. Então, na hora em que passamos por dores e sofrimentos, nunca perguntemos a Deus por quê. Por que eu estou sofrendo? Por que estou passando por essa doença tão difícil? Por que eu estou com esse câncer, com essa AIDS? Por que eu estou desenganado pelos médicos? Não deveremos perguntar assim a Deus. Devemos perguntar a Ele: para que, Senhor, eu estou passando por isso? Para que, Senhor, essa doença? Para que esse câncer? Para que essa AIDS? Para que essa enfermidade que os médicos não conseguem debelar? O que o Senhor quer que eu aprenda? É a pergunta que nós devemos endereçar a Deus. Quando nós perguntamos por quê, existe no fundo uma revolta. Existe um sentimento quando nós dizemos: eu não merecia passar por isso. Quando nós dizemos para quê, nós já aceitamos a doença e sabemos que Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça. Então, se aquela dor nos procurou, é por um motivo também justo. O que o Senhor quer que eu aprenda? A isso avisa em muito as nossas dores, sejam elas coletivas, sejam elas individuais, no nosso dia a dia, na nossa existência. Nós estamos aqui nesse planeta que é uma verdadeira escola. É para nós aprendermos, é para nós crescermos. E Deus espera que assim nós nos comportemos.